O Salmo 46 é uma poderosa declaração de fé, ensinando que Deus é nosso refúgio, fortaleza e socorro, presente em meio ao caos e às tribulações, um abrigo seguro onde podemos descansar e encontrar paz. Mesmo quando a terra treme, pois Ele é soberano, está conosco e age em nosso favor, pondo fim às guerras e consolidando seu reino. A mensagem que você vai assistir a partir de agora será apresentada pelo pastor Alejandro Bulhon e faz parte de uma playlist que você pode encontrar no canal Nema Mensagens e Reflexões. Se você deseja apresentar esta mensagem na sua igreja, você pode obtê-la em PDF logo abaixo na descrição do vídeo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal agora mesmo e a compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Aproveite e deixe também o seu like e o seu comentário. Vamos a conversar com Deus, inclinemos o rosto. Querido Pai que estás nos céus, não queremos abrir a palavra sagrada esta noite sem termos a certeza que Teu Espírito está presente. O temos sentido nos cânticos da Tua igreja, o temos sentido nos cânticos do coral e da solista. Mas agora queremos senti-lo poderoso, soberano, trabalhando em nossos corações. Porque temos a certeza que a mensagem desta noite será a resposta para uma vida de vitória. Por isso abrimos a Tua palavra na confiança de que serás mais uma vez quem vai falar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o texto para a mensagem desta noite está registrado no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio desta cidade, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amigos queridos, o salmo que acabo de ler tem 3 partes bem definidas. Aliás, os salmos são poesias e este salmo tem 3 estrofes. A primeira estrofe nos fala de uma realidade cruel, triste desta vida. O inimigo é uma força real, o inimigo é uma pessoa real, ele existe. E o grande objetivo do demônio é trazer dor e sofrimento aos filhos de Deus. Porém, os filhos de Deus não precisam temer,
mesmo que os montes sejam abalados, mesmo que a fúria dos montes pareça vir em contra de nós, mesmo que as montanhas sejam jogadas no fundo do mar, o povo de Deus não precisa temer. Esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento nos leva a contemplar uma cidade. E Deus diz, há um rio atravessando a cidade de Deus. E a cidade nunca será abalada enquanto o rio atravessar a cidade. O terceiro pensamento nos leva a um campo de batalha depois que a guerra terminou. O inimigo está derrotado. As lanças, os escudos, os carros de guerra do inimigo estão quebrados e queimados. O povo de Deus finalmente é um povo vitorioso. Sua vitória está garantida para todo sempre. Esses são os três pensamentos. E eu quero analisar esta noite esses três pensamentos. Como eu disse na oração, eu posso ver o rosto de vocês esta noite, mas eu não posso ver o coração de vocês. Queridos, quem sabe eu nunca tenha a oportunidade de abraçá-los pessoalmente. Talvez nunca possa me sentar a conversar com você pessoalmente. Eu recebo centenas e centenas de papelzinhos. E acreditem, quando eu chego no hotel, antes de dormir, leio todos esses papelzinhos, um por um. E coloco aí, diante de Deus. E me ajoelho. E não peço a Deus somente por mim e minha família. Eu oro por cada um desses pedidos de oração. Às vezes não é possível sentar-me e conversar com cada pessoa. Mas, queridos, nenhuma carta chega às minhas mãos, nenhum papelzinho, por insignificante que pareça, chega às minhas mãos, que o pedido de oração não seja atendido. Vocês são o povo maravilhoso de Deus. Um dia não precisarão mais depositar um papelzinho na mão de um pastor para orar por você. Um dia, acredite que eu estou dizendo, você terá a alegria de abraçar pessoalmente o Senhor Jesus Cristo. Você poderá abraçá-lo com saudade. E talvez poderá dizer, Senhor, por que tardou tanto? Por que me deixou tanto tempo sofrendo na terra? Eu sei que cada um de vocês é um mundo, é um universo. Como poderia entender eu as lutas que você tem em seu coração? Há pessoas aqui que estão cansadas de errar na vida. Estão cansadas de machucar os seres queridos, machucar-se a si mesmas. Estão cansadas de prometer, de querer uma nova vida. Estão cansadas de tomar decisões. Estão cansadas de dizer, Senhor, esta é a última vez, nunca mais. Há momentos em que o desespero toma conta de você. E você pensa, nunca conseguirei. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, sim, você conseguirá. Ninguém vai se perder nesta vida porque uma vez caiu. Se alguém se perder, será porque tendo caído, não tentou levantar-se e continuar a caminhada com Cristo. Você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Ele ainda continua acreditando em você. Não importa se você prometeu 100 vezes e não cumpriu. Ele ainda continua acreditando em você. Não importa se os seres mais queridos já não acreditam mais em você. Não importa se até você alguma vez se olha no espelho e diz, prometer para quê? O Senhor Jesus Cristo continua acreditando em você. Mas o salmo desta noite me diz uma coisa. O inimigo, o demônio, é uma força real. Ele existe. Você não pode pensar que porque entregou sua vida a Deus, está tudo resolvido na sua vida. Ao contrário, no momento em que tomar uma decisão de seguir ao Senhor Jesus, é quando o inimigo vai soltar toda a raiva em cima de você.
Um dia, uma senhora me procurou chorando porque durante anos e anos assistiu à igreja, mas nunca tomou uma decisão. E aquela noite no auditório ela tomou a decisão de seguir a Jesus. E quando saiu, tinham roubado o carro 0 quilômetros que essa semana o marido tinha dado para ela de presente. E agora a pergunta dela era: onde está Deus? Durante anos e anos eu resisti, eu rejeitei, eu adiei, eu posterguei. E não acontecia nada comigo. Hoje eu entreguei minha vida a Jesus e olha como Ele me paga. Embora vocês sorriam, queridos, é uma realidade da vida. Porque quando você pertencia ao inimigo de Deus, ou pelo menos você não tomava uma atitude positiva espiritual, não tomava uma atitude definida de dar um passo para frente em direção de Jesus, de cortar com sua vida passada e acreditar no futuro que Jesus lhe oferece. Enquanto você não fazia isso, por que o diabo ia se preocupar com você? Afinal de contas, estava tudo bem para ele. Mas ai do dia que você atreva a tomar uma decisão. Nesse momento toda a fúria do inimigo virá sobre você. É isto que o Salmo diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aqui, Deus não promete que você não será tentado. Deus não promete que o inimigo não soltará toda a sua raiva contra você. Deus não promete que o inimigo o deixará em paz. O que Ele promete é que em meio da tentação, em meio das inclemências da vida, em meio do sofrimento, em meio dos dardos do inimigo para destruir você, você nunca estará sozinho, porque Deus é seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio da tribulação. Não é uma promessa bonita? Às vezes, quando pensamos no inimigo de Deus, pensamos numa força espiritual sem personalidade que anda vagueando por aí. Mas, queridos, o inimigo é uma força verdadeira. Ele existe. Ao longo do meu ministério, tenho visto muitas vezes ele se apresentar. Uma vez eu estava conversando com um jovem. De repente, o jovem começou a mudar de atitude. Começou a ficar pálido. Começou a falar coisas incoerentes. Os olhos dele ficaram vermelhos. Começou a jogar espuma pela boca. E eu senti que ele acabava de ser possuído pelo inimigo. E estávamos conversando. Era uma semana de oração. Ele tinha vindo à sala pastoral. Estava conversando só ele e eu. E de repente ele olhou para mim e agora eu sabia que não era mais ele que olhava para mim. Era o inimigo de Deus. E ele disse: olha, eu vou te matar. Eu não te faço nada. E você vive me perseguindo. Eu vou te matar. E queridos, eu sou um ser humano como qualquer ser humano. O ser humano foi criado para viver na companhia de Deus, não na presença do inimigo de Deus. E o ser humano se sente mal, se sente desconfortável. E eu tive medo, eu tive temor da cena que eu estava contemplando. Abaixei os olhos e orei a Deus. Orei em silêncio. E de repente, o rapaz sacudiu a cabeça, abriu os olhos novamente, olhou para mim e disse: pastor, de que estávamos falando? E em nenhum momento ele percebeu que tinha sido possuído pelo inimigo durante a nossa conversa. O inimigo é uma força real. Ao longo de minha vida, de meu ministério, ele tem se manifestado em reuniões evangelísticas. Um dia ele jogou um banco enorme contra mim no púlpito. Todas as pessoas começaram a ficar apavoradas, queriam sair de um lado para outro. Os diáconos olhavam para mim como perguntando: fazemos o quê, pastor? E eu pensava: mas por favor, retirem ele daí. Mas ninguém tinha coragem de agarrar aquela mulher. E ela vinha rastejando pelo chão, pelo corredor central. E as pessoas apavoradas. E novamente jogando ameaças.
O inimigo é uma força real. Às vezes ele se apresenta como ele é, mas na maioria das vezes ele se esconde, ele se disfarça. Às vezes se esconde atrás de um homem bonito para arruinar a vida de uma mulher. Às vezes se esconde atrás de uma mulher bonita para arruinar a vida de um homem. Às vezes se esconde atrás de uma música bonita. Às vezes se esconde atrás de uma filosofia bonita. Às vezes se esconde atrás de uma religião bonita. Às vezes se esconde atrás de uma sensação bonita. Semana passada conversei com um homem que fumava 3 maços de cigarro por dia. E eu perguntei, mas por que você fuma tanto? E ele disse, quando não fumo, eu me sinto nervoso. Quando eu fumo, eu me sinto bem. Eu posso tomar decisões. Eu posso lutar pela vida. Sensações bonitas. Mas por trás disso, o inimigo tem preço. O inimigo se esconde atrás de uma bebida bonita, de uma garrafa bonita. Conheci um homem que me dizia com lágrimas, pastor, eu gostaria que o inimigo se apresentasse como ele é, para ele ver a lição que eu daria nele, a surra que eu daria nele. Mas o inimigo se disfarça de uma garrafa e aí eu estou perdido. Aí eu não posso fazer nada. O inimigo se disfarça. Estarei pregando esta noite para uma vítima do inimigo, para uma pobre vítima, escrava do inimigo. O texto bíblico desta noite me fala de montanhas estremecendo, me fala da água do mar espumejando, me fala da terra partindo-se pelo meio, mas também me fala do cristão em meio da turbulência da vida, seguro, porque Deus está com ele e Deus está contigo. O inimigo pode te ameaçar, o inimigo pode querer te assustar, o inimigo pode querer inventar coisas para trazer perturbação à tua vida, mas o Deus de Jacó é a tua fortaleza, você está seguro nas suas mãos. Um dia eu saía do hotel e encontrei na minha porta no hotel um sapo, com agulhas furando o sapo por todo lado. E um círculo de cinza de cigarro em volta do sapo e sal. E eu peguei o telefone e chamei a recepção e falei, olha, querem me explicar o que é isso aqui na porta do meu quarto? E o homem da recepção disse, o que é? Quero que suba, por favor, suba, quero que veja isso aqui. E quando ele viu, disse, senhor, desculpe, não sei quem fez isso. Eu falei, não me importa quem fez, quero que limpem. E ele chamou as arrumadeiras aí. E vieram todas as moças. E todas ficavam com a pá, a vassoura na mão, mas ninguém fazia nada. Falei, por favor, limpem. E uma delas, trêmula, me disse, senhor, a gente não pode limpar isso. A gente tem que chamar alguém que seja entendido nessas coisas. Porque fizeram macumba contra o Senhor. A gente não pode desfazer isso. Temos que chamar alguém que compreenda dessas coisas. Falei, por favor, limpem. E eu via o espanto nos olhos daquelas mulheres. Como tocar algo que é demoníaco. E eu vi que elas não limpariam, elas não tinham força espiritual para isso, elas tinham medo disso. Falei, me empresta pá e me empresta vassoura. E a mulher me disse, Senhor, não faça isso. Vai lhe ir mal, o Senhor vai se dar mal, não faça isso, não brinque com isso. Mas cada vez quando abro minha Bíblia, o Senhor me disse, eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza. Eu sou teu socorro presente na tribulação. Portanto, você não pode temer, mesmo que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, você não precisa ter medo. E eu limpei aquilo.
E já passaram anos. O inimigo não pode tocar minha vida. Ele não tem direito de tocar minha vida. Porque Deus é o meu refúgio e fortaleza. A força não está em mim. A força está em meu Deus. Ele disse que Ele é meu esconderijo. Vocês sabem o que é um esconderijo? Quando o caçador vai correndo atrás da caça e a caça já não sabe para onde ir e vê um buraco, ele entra no esconderijo e aí está seguro. Querido, neste mundo, quando as tormentas assoprem, quando os inimigos caem em cima de você, quando a enfermidade, a doença, os problemas financeiros, o desemprego, quando os vizinhos, quando o patrão, quando o empregado, quando a macumba, quando a feitiçaria quiserem perseguir você, corra ao esconderijo dos braços de Jesus e esconda-se aí. E você não tem nada que temer. Se o inimigo é uma pessoa real e verdadeira e ele existe, a palavra de Deus me diz que Deus é muito mais real, muito mais verdadeiro e existe pelos séculos dos séculos. Então, por que deveríamos temer? A segunda estrofe deste salmo me fala de uma cidade e um rio. Eu vou explicar para vocês o que o salmista diz. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Para vocês entenderem isso, eu tenho que explicar algumas coisas. Nos tempos em que Davi escreveu esse salmo, se construíam cidades para nelas se habitar. Só que quando um grupo de pessoas queria construir uma cidade, a primeira coisa que as pessoas buscavam era um rio. Uma vez que eles encontravam o rio, então levantavam a cidade em torno do rio, deixando o rio atravessar o meio da cidade. Uma vez que construíam a cidade, construíam os muros, enormes muros, circundando a cidade. E só tinha duas entradas, a entrada do rio e a saída do rio. E depois a porta principal. Naqueles tempos havia madeira nobre, madeira dura, e eles preparavam as portas da cidade de aquela madeira nobre, dura. Agora a cidade estava toda murada. Às vezes os muros eram tão grandes, não sei se vocês já ouviram falar da cidade de Babilônia, cujos muros eram tão grossos, tão fortes, que carros puxados por cavalos podiam andar em cima do muro. Tremendos muros. A cidade estava protegida pelos muros. A cidade tinha uma porta enorme que só era aberta do lado de dentro, e o rio atravessava a cidade. E nenhum inimigo podia derrotar essa cidade. Sabem por quê? A segurança da cidade não estava nos muros. A segurança da cidade não estava na porta. A segurança da cidade não estava nos soldados. Não estavam nos carros de guerra. Não estavam no armamento que tinham. A segurança da cidade estava no rio. E sabem por quê? Por um motivo muito simples. Se o inimigo viesse perseguindo o povo de Deus, o povo entrava na cidade e fechava as portas. Ninguém seria capaz de derrubar essas portas enormes. Se o inimigo quisesse derrubar os muros, não poderiam derrubar os muros. Eram muros enormes. Mas então o inimigo ficava acampando do outro lado de fora, pensando, em algum momento vão ter que abrir a cidade, porque vai acabar o mantimento, vai acabar a comida. Vão ter que abrir a cidade. E no momento que abram a porta, a gente entra. E aí ficava o inimigo esperando que o povo abrisse a porta. Mas se o rio passava por em meio da cidade, os habitantes da cidade nunca precisariam abrir a porta. Sabem por quê? Porque o rio trazia água e com a água trazia vida. Queriam pão, acabava o trigo. A água do rio regava a terra e produzia trigo, e eles preparavam seu pão. Enquanto viesse água pelo rio,
eles não ficariam enfermos, porque a água é vida. Se naqueles tempos houvesse luz elétrica e o inimigo cortasse a energia lá fora, eles tendo um rio, tinham água, e tendo água, eles podiam criar sua própria hidroelétrica dentro da cidade. Quer dizer, eles estavam seguros, o inimigo não poderia derrotá-los, e a segurança da cidade estava no rio. E o que Deus está querendo dizer esta noite para você, filho: você é a minha cidade. A igreja é a minha cidade. A tua família é a minha cidade. E a minha cidade, diz aqui, jamais será abalada, enquanto o rio atravessar o meio da cidade. E quem é esse rio? No último grande dia da Páscoa, o Senhor Jesus se levantou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Deus, Jesus Cristo é o rio que atravessa a cidade é você. E se Jesus atravessa teu coração, se Jesus ocupa o centro de tua experiência, você, como cidade de Deus, jamais será abalado. O inimigo pode fazer o que quiser, mas você não será abalado. Você terá poder, o poder que vem da água, terá poder para arrebentar as correntes que o escravizam, terá poder para largar o cigarro, terá poder para largar a bebida, terá poder para largar a promiscuidade, terá poder para largar aquelas mulheres que estão atrapalhando sua vida e voltar e restaurar seu casamento e fazer feliz a sua esposa e a seus filhos. Quer dizer, se você, como cidade de Deus, abrir seu coração para o rio atravessar, que o inimigo comece a tremer, porque a sua derrota está decretada, porque não há nada que ele possa fazer contra a cidade que deixa o rio atravessar pelo meio de seu perímetro. Querido, o terceiro pensamento deste salmo nos leva a um campo de batalha. Só que um campo de batalha depois que a guerra acabou. Porque vejam o que o salmista disse: vinde e contemplais as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui Davi nos convida para ir a um campo de batalha. A vida nesta terra será sempre uma batalha. Todos os dias o inimigo tentando nos derrubar. Todos os dias o inimigo atacando-nos de um lado, do outro lado. Às vezes atacando-nos até com os seres queridos dentro da própria família. Todos os dias uma luta, uma batalha. Nessa batalha temos que correr a Jesus e esconder-nos no esconderijo de seus braços. Nessa batalha temos que permitir que o rio atravesse nossa vida. Mas o texto bíblico diz que essa batalha não durará para sempre. Porque finalmente o inimigo será derrotado. O inimigo não terá mais forças. Suas lanças serão quebradas. Seus carros de fogo serão jogados, de guerra serão jogados no fogo. Seus arcos serão feitos pedaços. Aqui nos fala o Senhor Jesus de vitória. E escuta uma coisa. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o inimigo deu uma gargalhada terrível. Pensou que tinha matado o Senhor Jesus Cristo. Pensou que tinha vencido o grande conflito dos séculos. Mas ao terceiro dia, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Quebrou a crosta da terra. Derrubou a rocha da tumba. E o corpo de Cristo ressuscitado emergiu. E quando Jesus ressuscitou, o inimigo entendeu que estava derrotado para sempre. Jesus o venceu no deserto. Jesus o venceu no Calvário. Jesus o venceu na tumba. Jesus somente falta vencê-lo em teu coração. E aí, Jesus não pode fazê-lo se você não permitir. Eu te digo em nome de Deus,
levantando a palavra de Deus na minha mão. Aqui esta noite, ninguém tem o direito de dizer: estou perdido, estou acabado, já não posso, já lutei, já fiz o que pude, não há mais forças em mim para lutar. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo está derrotado. Você não tem o direito de sair esta noite do auditório onde você está assistindo a mensagem. Você não tem direito de deixar a praça pública onde você está ouvindo. Você não tem direito de voltar a casa pensando que está tudo perdido para você. Porque o inimigo é um ser acabado, é um ser derrotado, é um ser que não tem mais força. Tudo que lhe resta é inventar, é querer assustar, mas ele, em nome do Senhor Jesus, está completamente acabado. Portanto, se você fumou um maço de cigarro antes de entrar aqui, saia esta noite em seu coração com a convicção de que o cigarro que você fumou antes de entrar aqui foi o último de sua vida. Se você bebeu uma garrafa de pinga antes de entrar aqui, esta noite saia daqui com a convicção de que aquele vaso de pinga foi o último de sua vida. Se você esta tarde se encontrou com uma pessoa que está arruinando sua vida, em nome de Jesus, saia esta noite daqui com a convicção de que aquele relacionamento acabou. Porque você é um príncipe do povo de Deus. Você não pode jogar seu corpo à miséria e promiscuidade da vida. Seu corpo é o templo do Espírito Santo, de um Espírito vencedor, de um Espírito que lhe dá poder. Esta é uma mensagem de vitória. Você é um vencedor na medida em que você aceitar que o rio Jesus Cristo atravesse o meio de seu coração. Ao longo de minha vida tenho visto tantas pessoas saírem da miséria da vida, correrem a Jesus levando o seu ser como estavam, dizendo: Senhor, eu não tenho forças. E esta noite eu tenho certeza que mais de um coração aqui está pulando de alegria pela certeza da vitória em Cristo. Não é palavra de pregador, é a certeza de alguém que conhece a palavra de Deus. É a certeza de alguém que também já foi derrotado na vida espiritual. Mas a certeza de alguém que descobriu aos pés de Cristo o segredo da vitória. Quando eu vou ao livro de Apocalipse, encontro tantas promessas maravilhosas. Ao vencedor lhe darei que se sente num trono. Ao vencedor lhe darei um nome novo. Ao vencedor farei isso, farei que coma da árvore da vida. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Querido, se há tantas promessas para o vencedor, você acha que a vitória é uma utopia? É uma palavra romântica da Bíblia? Não, a vitória é uma realidade. O Senhor Jesus Cristo não quer somente perdoar seu passado, Ele quer também dar-lhe poder para viver uma vida vitoriosa agora. Ele não quer somente apagar a culpa, Ele quer também dar-lhe uma nova vida. Que você olhe para o futuro sem medo. Que você descanse cada noite na certeza de que está descansando nos braços de Jesus e por isso é vitorioso. Volte para casa com essa certeza. Abrace sua esposa, abrace seus filhos, abrace seu marido, abrace seu irmão, seu vizinho. Esta noite é sua noite de vitória. Não mais derrotas, não há mais escravidão. Mas você precisa entregar-lhe a vida ao Senhor Jesus Cristo neste momento. Querido, tão longe de aqui onde você está, eu nunca poderei talvez conhecer você. Mas neste momento, você sente o toque divino em seu coração. Esse toque divino pode fazer de você uma nova criatura. Talvez você não seja um marginal, nem um homossexual, nem uma prostituta.
Você é um bom cidadão, paga seus impostos, cumpre com seus deveres de bom cidadão, é até um bom marido e um bom pai. Mas quando chega a noite e deita na cama, há um vazio em seu coração que dói. E quantas vezes você já se perguntou: Deus meu, o que falta em minha vida? Está faltando Jesus. Está faltando a certeza da vitória que Jesus pode lhe dar. Portanto, aí onde você estiver, precisa tomar uma decisão. Precisa levantar-se e ir adiante, entregando-lhe a vida a Jesus. Vou fazer um convite esta noite. Não é um convite para as pessoas que já se levantaram as outras noites. As pessoas que já se levantaram as outras noites já tomaram sua decisão. Mas esta noite, vou fazer um convite para pessoas que nunca fizeram uma declaração pública de amor por Cristo e que gostariam de dizer a Jesus: Senhor, te entrego a minha vida. Eu quero o teu Espírito vitorioso em meu coração. Eu te abro meu coração. Tu és o rio, atravessa o centro da minha vida. Eu não quero mais temer, eu não quero mais ser derrotado. Eu quero sair de aqui com poder, o poder que vem do Espírito de Deus. E se você aí no auditório onde você estiver, quiser tomar essa decisão também, agora que vou pedir a Sonete que venha para cantar, eu quero que você também se levante e venha, ou vá para frente aí onde está. Vou pedir aos pastores que estão aqui, que me acompanhem esta noite, que venham aqui à frente para abrir os braços e receber as pessoas que entregarão sua vida a Jesus esta noite. E vou perguntar: quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar esta noite e entregar sua vida a Jesus Cristo, aqui neste auditório? E quem é a primeira pessoa lá no seu auditório que se levantará e irá adiante? Alguém terá que ser a primeira pessoa. Os outros se levantarão e irão. Mas alguém tem que ser a primeira pessoa. Glória a Deus por tua decisão, meu amigo. Que linda decisão desse amigo. Olhem essa senhora. Olhem esse jovem. Sonete canta. Vocês que estão aqui à frente, quero que vocês saibam que dentro da gente não há força nenhuma, mas que temos um Deus todo-poderoso, que esta noite está muito feliz porque vocês vieram aqui à frente. Ele os buscou, Ele os esperou há tanto tempo. Que bom que hoje vocês vieram. Mas aí nos auditórios, ainda tem gente que se levantará e irá à frente, como esta noite tem aqui. Poderíamos esperar esta noite umas 12 pessoas mais, pelo menos, umas 12 pessoas mais que se levantarão e virão. Pessoas que precisam de Jesus, mas que têm medo de se comprometer e ficam sentadas aí. Eu pergunto, quem é a primeira dessas, pelo menos, 12 pessoas mais que se levantarão esta noite e virão aqui? Onde está a primeira dessas, pelo menos 12 pessoas mais? Glória a Deus por essas decisões lindas. Vejam esse jovem, esse amigo aí levantando-se. Aquela garota chegando aqui. Aquele rapaz lá atrás. Olhem esse outro jovem. O Espírito de Deus está se movendo neste momento no auditório, tocando as vidas. Você precisa tomar a decisão. Você precisa acreditar. Aí onde você estiver, querido, esta é a sua grande oportunidade. Em nome de Jesus, levante-se e vá para frente. Ninguém pode tomar a decisão por você. Você já sofreu sozinho, já tentou lutar e não consegue nada. Por que não lhe dá uma chance a Jesus? Por que não se levanta e vai à frente? Sem medo. Alguém está orando por você neste momento. Perto de você, alguém está suplicando a Deus que você consiga abrir o coração. Este é seu momento, agora, neste momento, levante-se e vá para frente.
E glória a Deus por todos os jovens que estão chegando aqui, aquela senhora que vem atrás, aquela moça que se dirige aí. Há muitas pessoas que ainda estão chegando. Vejam aquele casal chegando com fé. Que grande noite, que grande noite. Quando o Espírito toca vidas e as vidas se entregam a Jesus. Vejam esse casal de jovens entregando-lhe a vida a Jesus esta noite. Vejam aquela mocinha chegando com fé aos braços de Jesus. Agora sim vamos orar. Oh Pai, estas pessoas que vieram aqui à frente, neste auditório e nos outros auditórios do mundo, o fizeram porque acreditam no Teu poder. E eu quero Te suplicar, Pai querido, sem parecer presunçoso, sem parecer que não estou submetendo a vontade humana, a Tua soberana vontade. Eu quero Te suplicar agora, prova para estas pessoas que Tu és soberano, todo-poderoso e capaz de fazer milagres na vida. Vem cá esta noite. Um dia Jesus se fez carne e nasceu e andou pelas ruas de Jerusalém. Esta noite vem na pessoa de Teu Espírito. Não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, mas podemos senti-lo. Toca estas vidas e transforma-as completamente, em nome e pelos méritos de Jesus Cristo. Amém.